Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, né, e o que a psiquiatria tem a ver com isso, ou como é que isso interfere né, num consultório de psiquiatria, ou mesmo na vida dos pacientes, para o bem e para o mal, né, porque tem as duas moedas, né, como de costume, né, tem as duas moedas. E a gente já vê, já há algum tempo, a inteligência artificial chegar a gente, né, numa intensidade de, vamos botar aí como coeficiente de inteligência relativamente fraca nesses jogos, PCs e afins. Agora a coisa já está ficando forte, né? A gente já considera que a gente lida com a inteligência artificial forte, que pelo menos tem uma inteligência igual à nossa, né? No sentido não de abstração, não de criação, mas de replicação de informação. E a gente já espera, e algumas pessoas já trabalham com a super forte, né, com a super inteligência artificial, que tem uma capacidade bem superior à humana de armazenar e de replicar informações, né? E a gente tem uma discussão ética enorme aí no mundo, né? De como a gente vai lidar com isso e como isso vai afetar a gente, né? Eu tive há pouco tempo atrás, se não me engano, em março, num congresso de 2, 3 dias na USP, que é um congresso que se repete todo ano com temas de vanguarda, e a gente esse ano veio falar exatamente de inteligência artificial. Eu fui, acho que esse ano já em 3 congressos, e assim, esse disparado foi o melhor que eu vi. Porque ele não estava falando do que eu estava fazendo, ele estava falando do que eu talvez venha a fazer no futuro. Isso me deixou instigadíssimo, né? E já trazendo que os países aí com a medicina talvez um pouco mais avançada já estejam aplicando, né, principalmente nos Estados Unidos e Ásia, né? E como é que a medicina tem usado a inteligência artificial para o bem, né? Bem, essa superinteligência, ela consegue corrigir bastante, cara, o que os exames mostram para gente. Então, na neuropsiquiatria, o que vai ajudar o psiquiatra no diagnóstico? É basicamente os mapeamentos cerebrais, né, que são extremamente complexos e longos, né, que, enfim, os neurologistas costumam fazer para a gente aqui, e para si e para a psiquiatria, né, para a especialidade da neurologia e da psiquiatria também. E imagem, né, ressonância e tomografia. Então, o que a gente tem feito hoje? Né? A gente faz um mapeamento cerebral com múltiplas fontes e, cara, a inteligência artificial vai corrigir, a IA vai corrigir, sabe, coisas que a questão técnica não corrigia antes, né? Enfim, anomalias técnicas, e vai conseguir dar para o neurologista, né, e para o psiquiatra essa correção otimizada, inclusive ajudando a gente no diagnóstico de quadros epiléticos que alteram o comportamento, né, alteram o senso-percepção, enfim, melhorando muito a acurácia desses exames. Imagem é a mesma coisa, né? A gente tem conseguido diagnosticar microlesões que, mesmo com monitores enormes, né, enfim, que a radiologia tem, e com os olhos super preparados dos nossos colegas, ainda assim a inteligência artificial consegue melhorar isso potencialmente e achar lesões ainda menores, desde lesões isquêmicas até mesmo lesões neoplásicas, né? Enfim, as neoplasias seriam os cânceres, né? Então a gente consegue ter uma medicina de precisão muito maior, né? Muito melhor, e aí o diagnóstico chega muito mais precoce, a gente consegue fazer o diagnóstico muito mais cedo, né? E o tratamento muito mais cedo. E na psiquiatria isso tem sido já auxiliado, como também tem. A gente está tendo o auxílio de robôs, né, para o tratamento de doenças psiquiátricas. Então, assim, Luiz, pelo amor de Deus, né, então os robôs já estão fazendo diagnósticos. Né? Não, não é bem assim. Né? O diagnóstico ainda é médico, né? O robô não substitui a relação médico-paciente,
mas o robô vai ajudar a gente ali pelos apps via tablet ou celular, de acordo com que a inteligência artificial for propondo, né, for estimulando esse paciente com perguntas ou estímulos dos mais diversos, as respostas vão criando dados e o psiquiatra vai receber esses dados desses apps ou desses sites que a inteligência artificial está ali, né, sendo aplicada. Cara, isso chega para a gente e a gente vai poder ter uma compreensão melhor desse paciente, né? Isso é, né, uma coisa muito bacana. A gente ainda aqui não tem isso tão aplicado na nossa prática, mas a gente espera que seja muito para breve, né, que a gente consiga, com esses chatbots, né, não só ajudar no tratamento, né, exemplo, ajudando o paciente com as medicações, né, na administração, ou lembrando, ou ajudando eles no esclarecimento, enfim, de tempo de melhora, não se frustrar, ou mesmo, enfim, auxiliando com que seja um efeito colateral ou não, até mesmo psicoterapicamente, né, por mais que isso seja ainda muito difícil de ser falado, mas essa proposta existe, né, e esses chatbots já existem, né, e vêm sendo aplicados em universidades. E esses robôs vão lidando com os pacientes e vão alimentando a equipe médica, a equipe multidisciplinar, mas com ela médica junto, a tratar os transtornos mentais, né? Então, você imagina, né, como que a gente pode potencializar, né, o nosso cuidado ao paciente, a distância, né, que, enfim, a gente vai encurtando, né, porque a inteligência artificial pode estar em qualquer lugar, mas a gente se preocupa também com a qualidade disso, né? Isso ainda é limítrofe, sabe? Enfim, esses estudos, eles trazem, assim, uma possibilidade para a gente no futuro, né, de um uso difundido dos chatbots ou da inteligência artificial, mas não necessariamente a gente pode usar eles hoje, assim, tranquilamente, assim, enfim. Alguns desses chatbots têm nomes, né, já, né? Waybot, Wisa, Repielka, Ginger, Tess, e aí eles são usados para várias e várias coisas, né? Desde depressão, para ajuda e diagnóstico de depressão, ansiedade, controle do sono, né? Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, e aí talvez seja muito eficiente. Eu acho que talvez seja, junto com o TEA, o TOC e o TEA, aí as duas patologias onde a inteligência artificial e os chatbots podem ser, assim, extremamente positivos, né? Porque são pacientes que às vezes têm extrema dificuldade de interação, engajamento em psicoterapias, e aí quando a gente consegue fazer que esse paciente interaja e alimente esses dados, esses bancos de dados para a gente de informação, a gente consegue ser muito mais preciso, né, na ajuda que ele precisa, na assistência que o paciente precisa. Enfim, a gente pode até analisar melhor qual tipo de medicação, né, a gente pode usar, né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial é uma realidade para muito breve, né, no consultório médico, junto com os exames farmacogenéticos, né, que já são feitos também, né, onde a gente consegue tirar da saliva um pouquinho da célula dos pacientes e dali, do dado genético, do DNA do paciente, a gente consegue ter um resultado muito bom de quais remédios melhor se adequam àqueles pacientes, né? Então aí você imagina, né, se a gente faz a consulta, né, tem a inteligência artificial com os chatbots acompanhando esse paciente pós-consulta, né, ajudando ele no tratamento e armazenando a gente em dados.
né, e ainda consigo ter acesso. Muito simples, né? Eu espero que daqui a uns anos, aqui na sala de espera, a gente consiga fazer essa coleta e eu escaneio aqui, né, via DNA, o que o paciente melhor se adapta em termos de medicamento. Poxa, caramba, né? O que eu precisava adivinhar a vida toda agora está muito bem claro, né? Um holofote sobre o paciente e aí a nossa estrada fica muito mais segura para a gente trabalhar, né? Fica muito mais fácil para a gente medicar, fica muito mais fácil para a gente saber em que grau de sofrimento e qual situação o paciente se encontra, né? É óbvio que isso a gente vai precisar purificar, curar, né? Mas, enfim, eu acho que é um horizonte muito positivo do que a inteligência artificial associado ao exame farmacogenético pode trazer para a gente. Tá? Essa é a parte positiva, né, que eu queria contar assim, para vocês, né? Mas primeiro a gente conta coisa boa, depois a gente traz a coisa ruim, né? E aí, a inteligência artificial, como tudo nessa vida, tem sido usada positivamente para a medicina, mas ela também está agregada a N outras coisas na nossa vida, né? A inteligência artificial já está no nosso celular, já está no nosso banco, está no gamer dos nossos filhos, das crianças, dos adolescentes, enfim. E a gente já fala muito, isso já é bem banalizado hoje em dia, como que as pessoas sofrem com a dependência da mídia social, né? Como é que os millennials, né, que basicamente aí é uma geração abaixo da minha e 30 anos, eu acho que os millennials, né, 20 e poucos anos, e a geração Z, né, que são os adolescentes atuais, como é que eles já sofrem com as mídias sociais? Bem, se eles já sofrem, né, nós sofremos, né, também com as mídias sociais, a gente tem uma preocupação muito maior do que a geração alfa e a geração beta, que são os que estão nascendo nesse exato momento, os que acabaram de nascer, vão sofrer com a inteligência artificial, porque em termos de entretenimento, né, e de perda de tempo em tela, monitores e jogos, assim, a inteligência artificial ela é muito mais a catalisadora, né, dessa tensão e dessa dependência das pessoas do que a mídia social até então, né, o Facebook, Instagram, TikTok, enfim, conseguiam captar da gente, né, conseguem, né, captar da gente. A gente vê que a inteligência artificial já está incluso nisso, a gente vai criando mais dependência, mas a gente tem um fator de proteção, a gente não nasceu inserido nessas mídias sociais. A Z, a gente já consegue ver o que as mídias sociais trazem de positivo e de negativo na, na relação delas com o mundo, mas a gente não tem ideia do que será, né, a geração alfa e a geração beta que nasceram aí, que estão nascendo agora e que vão nascer nos próximos anos, vão viver já inseridas no mundo, né, dominado pela inteligência artificial, dominado por bem e por mal, como eu disse, né, nos dois lados da moeda. Então isso é uma coisa de extrema preocupação, né, porque a gente fica preocupado com que tipo de relação interpessoal essas crianças vão desenvolver, que tipo de realidade, de criação de percepção de realidade elas vão conseguir criar e conseguir se relacionar, como que a resiliência emocional delas vão, né, vão lidar com a vida, enfim, e com a inteligência artificial, e, enfim, isso é tudo uma grande questão, né? Isso é tudo uma grande pergunta. A gente está extremamente inseguro, né? Nós, psiquiatras e colegas da área da saúde mental, né? Porque a gente já vê e já percebe o adoecimento, né, pré-inteligência artificial, né, apenas com as mídias sociais e com outras tecnologias bem inferiores.
né? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer, né? Lembrando sempre que essa nossa live ela é bem rapidinha, uma conversa bem breve, de final de tarde, né? Início de semana, para a gente poder pensar e refletir sobre coisas do contemporâneo. E eu queria saber aí de vocês, né, se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente conversou, perguntas, ou se vocês mesmos, né, têm coisas, informações a dizerem, né, porque, como eu disse, não é a minha realidade ainda, não é a realidade do psiquiatra a utilização plena, né, da inteligência artificial, mas, enfim, tem algumas pessoas que já têm um grande know-how, né, por causa, enfim, de, de uso de tecnologias no seu dia a dia. Fico aí, fico aberto para saber de vocês, né, sobre perguntas e mesmo interações. Obrigado aí pelos agradecimentos, pelas palminhas. Muito bom, obrigado. Ok. Matheus, tem alguma pergunta, Matheus? Ah, se eu não me engano, me mandaram sim. Ronaldo Bindes me mandou anteriormente na caixinha como é que a inteligência artificial, né, adquiriu a inteligência sem experiência, né? É porque a inteligência artificial ela adquiriu, ela sabe da nossa experiência humana previamente feita, né? Nós fomos abastecendo ao longo dessas últimas décadas com as nossas experiências os bancos de dados eletrônicos, né? E é dessa experiência que hoje a inteligência artificial tira as informações, né? Então, inicialmente, é da nossa história, da nossa experiência que ela advém, e ela não cria, mas ela faz associações, e às vezes, na maioria das vezes, ela costuma fazer associações corretas, né? Mas eventualmente elas fazem associações erradas também, né? E aí a gente vai corrigindo, e de acordo com o que a gente corrige, elas melhoram ainda mais, enfim. E hoje elas já são autoabastecidas, né? Como a gente deixa elas linkadas o tempo todo, elas se autoabastecem, né? Assim como eu falei aqui dos chatbots, né, que a gente vai usar para tratamento médico, né? O paciente vai se retroalimentando, né? O paciente vai alimentando esses bancos de dados, mas vai chegar uma hora, a inteligência artificial já vai captando previamente o que o paciente sente, percebe, vive, né, de acordo com as experiências anteriores, né, realmente vividas, né, na realidade, né? Então, é assim que a gente vai usar a inteligência artificial para correção diagnóstica, nos chatbots para acompanhamento dos pacientes, né? Mas sempre a princípio, né, de uma vivência prévia do paciente, assim como a inteligência artificial ela é baseada, ela é abastecida pelas nossas experiências que vai para os bancos de dados, certo?